Vou tirar os 6. Vai só constar, né? A gente está fazendo. Nós também. Boa tarde a todos. No horário regimental, verificado o quórum, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do Tribunal Pleno no exercício 2018. Ausentes os conselheiros Sebastião Alves e Mauri Torres, razão pela qual fica adiada a apreciação do processo número 1.012.309, item 7 da pauta do conselheiro Mauri Torres. Nos termos dos artigos 21 e 54 do Regimento Interno, registro a convocação dos conselheiros substitutos Licurgo Mourão e Hamilton Coelho. Submeto a apreciação do colegiado à ata da sessão anterior. Não havendo quem queira se manifestar, dou-a por aprovada. Com a palavra o conselheiro Vanderlei Ávila, para a pauta adiada do dia 21 de março. Pois não, senhor presidente. O processo 951.423 e 951.625 são recursos ordinários. Processo referente ao 740.795, processo administrativo da Prefeitura Municipal de Nova Lima. Admissibilidade. Presentes os requisitos formais previstos no caput do artigo 335 do Regimento Interno dessa Corte, além dos demais previstos no inciso de 1 a 3 do mencionado artigo, conheço os recursos. Conselheira Adriane Andrade. Eu declaro a minha suspeição em atuar nesse processo. Função do Marquinhos. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Zé Alziana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Fica admitido o recurso com a suspeição declarada da conselheira Adriane Andrade. Preliminar da exclusão de punibilidade. Diante do exposto na fundamentação do meu voto, nos termos do enunciado da súmula 121 deste tribunal, concluo que a multa no valor de R$11.000 aplicada ao senhor João Marcelino da Silva, no caso, deve ser deconstituída em razão do seu falecimento. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Conselheiro Zé Alziana. Também de acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Aprovada preliminar processual. Prejudicial de mérito prescrição. Afasta a hipótese de inconstitucionalidade aventada pela ilustre procuradora, bem como a ocorrência da prescrição arguída pelos recorrentes, conforme consta da fundamentação do meu voto. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Zé Alziana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com relator. Afastada a prescrição. Mérito. Faço o exposto, considerando que as frações recursais foram capazes, as razões recursais foram capazes de afastar algumas irregularidades atribuídas pelo acórdão recorrido, voto pela procedência parcial dos recursos ordinários para determinar a reforma da decisão recorrida nos seguintes termos. Primeiro, redução da multa de R$1.000 para R$300 relativa ao item 1, controle interno, aplicado aos recorrentes relacionados no meu voto. 2. Diminuição do valor da multa de R$5.000 para R$1.000 aplicado ao senhor Marcos Augusto, referente ao item 2.1, contratação sem procedimento licitatório. 3. Redução da multa de R$5.000 para R$1.000 aplicada aos senhores Raimundo Pereira Lima, Luiz Henrique Vieira Rodrigues, Sandro Pereira Lima e Antônio Henrique dos Santos, relativa ao item 2.2, contratação sem procedimento licitatório. 4. Redução da multa de R$5.000 para R$2.000 aplicada ao senhor Djalma Ricardo Júnior. Redução da multa de R$5.000 para R$3.000 aplicada aos senhores Henrique Porto Moreno, Márcio Flávio Barbosa. E redução de R$5.000 para R$4.000 aplicada ao senhor Fernando Taveira Correia, que é o item 2.3, contratação sem procedimento licitatório. 5. Manutenção da multa de R$5.000 aplicadas à recorrente Maria Ângela Dias Lima Pereira e ao senhor Epaminondas Bittencourt. Item 2.4, contratação sem procedimento licitatório. Manutenção da multa de R$5.000 aplicada ao recorrente senhor Carlos Roberto Rodrigues. Item 3.1, contratações diretas por dispensa de inexigibilidade de licitação. 7. Diminuição da multa de R$5.000 para R$2.000 aplicada ao senhor Henrique Vieira Rodrigues e diminuição da multa de R$5.000 para R$4.000 aplicada ao senhor Epaminondas Bittencourt Neto. Item 3.2, contratações diretas por dispensa de inexigibilidade de licitação. E, por fim, 8. Diminuição da multa de R$3.000 para R$1.000 aplicada ao senhor Carlos Roberto Rodrigues Sandro Pereira Lima, pregão presencial no 17/2006, sem prejuízo das determinações constantes no meu voto. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Zé Alziana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz.
Peço vista. Vista concedido. Com a palavra, a conselheira Adriana Andrade. Obrigada, senhor presidente. Trata-se do item 2 dessa pauta publicada. Eu conheço do presente recurso ordinário por estar presentes os requisitos de admissibilidade recursal. Conselheiro Hugo Mourão. Com a relatora. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Zé Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com a relatora. Fica admitido o recurso. Em prejudicial de mérito, eu reconheço a prescrição da pretensão punitiva deste tribunal e, por esse motivo, afasto as multas aplicadas ao recorrente na decisão proferida na primeira Câmara, na sessão de 25 de 9 de 2008, nos autos do processo administrativo 694.478. Conselheiro Hugo Mourão. Com a relatora. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com a relatora. Aprovada a prejudicial de mérito. No mérito, nos termos de minha fundamentação, adentrando no mérito das irregularidades passíveis de gerar dano ao erário, reformo na integralidade a decisão recorrida e desconstituo as determinações expedidas ao recorrente de devolução ao erário municipal dos valores abaixo relacionados. O recorrente deve ser intimado por via postal e por publicação no Diário Oficial de Contas, e já o interessado e o procurador do recorrente devem ser intimados apenas por publicação no DOC, após arquivo-se os autos. Conselheiro Hugo Mourão. Com a relatora. Conselheiro Hamilton Coelho. Senhor presidente, com a devida vênia, acompanha a relatora, salvo quanto ao item 3, pois vislumbro dano, razão pela qual conclamo pela citação dos responsáveis. Conselheiro José Alves Viana. Peço vista. Vista concedida, conselheiro José Alves Viana. Permanece Item com a palavra. 3. Eu conheço do presente recurso. Conselheiro Hugo Mourão. Com a relatora. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. 3. Conheço. 3. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com a relatora. Fica admitido o recurso. No presente caso, verifica-se que o senhor Giovanni Gonçalves foi pessoalmente citado, solicitou a prorrogação do prazo para a defesa e, após deferimento deste pedido, apresentou sua justificativa às folhas 237 a 238, 243, 245, 258 e 259 de um processo administrativo 653.757. Assim, não resta dúvida de que, ao contrário do alegado pelo recorrente, foi amplamente observado no presente caso o devido processo legal, o direito ao contraditório e o princípio da ampla defesa, razão pela qual não acolho a preliminar suscitada. Conselheiro Hugo Mourão. Com a relatora. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Vanderlei Com a Ávila. relatora. Afastado a preliminar processual. Em prejudicial de mérito, eu rejeito a prejudicial suscitada pelo recorrente. Conselheiro Hugo Mourão. Com a relatora. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Conselheiro Zé Alves Viana. Acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Vanderlei Com a Ávila. relatora. Aprovada a prejudicial de mérito. Nos termos da minha fundamentação, eu nego seu provimento, né? E mantenho a decisão recorrida nos exatos termos do acórdão proferido pela primeira Câmara na sessão de 27 de 9 de 2016, nos autos do processo administrativo 653.757. Conselheiro Hugo Mourão. Com a relatora. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também de acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com a relatora. Aprovado o voto da relatora. Com a palavra, o conselheiro Vanderlei Ávila para a pauta do dia. O processo 1.031.744 é um agravo. O agravante é Paulo Teres da Silva. O processo referente é 1.031.517. O recurso ordinário para 49.755. Processo administrativo da Prefeitura Municipal de Ibirité. Admissibilidade. Conheço do agravo, esse que apresenta os pressupostos de admissibilidade
previsto no artigo 338 do Regimento Interno deste Tribunal, conforme consta na fundamentação do meu voto. Conselheira Adriane Andrade. De acordo. Conselheiro Hugo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Zé Uziana. Declara minha suspeição. Declarada a suspeição do conselheiro José Uziana. Conselheiro Gilberto Diniz. Nesse caso também eu declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo, senhor presidente. Também declarada a suspeição do conselheiro Gilberto Diniz. Então, também fica admitido o recurso. Méritos. Por todo exposto na fundamentação do meu voto, nego provimento ao agravo, mantendo decisão monocrática por mim proferida, que inadmitiu o recurso ordinário de número 1.031.517 pela sua manifesta intempestividade. Cumpra-se o disposto no artigo 340 e 341 do Regimento Interno deste Tribunal. Intimes o agravante e seus procuradores nos termos previstos no artigo 166, parágrafo 1º do Regimento Interno deste Tribunal. Arquivo-se os autos nos termos do inciso 1 do artigo 176 do Diploma Regimental. Conselheiro Adriane Andrade. De acordo. Conselheiro Hugo Mourão. Com o relator. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator com a suspensão do conselheiro Zé Uziana e também com a suspensão do conselheiro Gilberto Diniz. O processo seguinte é 1.013.260, um recurso ordinário recorrente José Carlos Pereira de Almeida. Processo referente ao 763.690, processo administrativo da Prefeitura Municipal de Campo Azul. Admissibilidade. Presentes requisitos formais previstos no artigo 335 do Regimento Interno dessa Corte, quer quanto à tempestividade, quer quanto aos demais requisitos previstos no inciso de 1 a 3 do mencionado artigo. Conheço o recurso conforme consta na fundamentação do meu voto. Conselheiro Adriane Andrade. De acordo. Conselheiro Hugo Mourão. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Zé Uziana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Fica admitido o recurso. Diante dos fundamentos expostos, nego provimento ao presente recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida. Intime-se o recorrente e seus procuradores, nos termos do parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 166 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para que no prazo de 30 dias, contados da ciência da decisão, efetuem e comprovem o recolhimento dos valores devidos na forma prevista no caput do artigo 365 do Regimento Interno. Comprovado o recolhimento entregado da multa, desquitação ao responsável nos termos do artigo 369 do Regimento Interno. Não havendo recolhimento da multa, cumpre-se o disposto no artigo 368 do Regimento Interno deste Tribunal. Ultimadas as providências cabíveis, arquivos os autos nos termos do artigo 176.1 do Regimento Interno. Conselheiro Adriane Andrade. De acordo. Conselheiro Hugo Mourão. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Rogo vênio relator poder cotar a multa de R$ 1.500, pois no que se refere à conta específica da educação, ratifico o entendimento firmado no processo 755.350, apreciado em sessão de 17 de 3 de 2016, segundo colegiado. Conselheiro Zé Uziana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, em consonância com o entendimento que tenho manifestado em casos análogos, dou provimento parcial ao recurso ordinário para desconstituir a multa de R$ 1.000 aplicada ao senhor José Carlos Pereira de Almeida, ex-prefeito de Campo Azul, pelas falhas do controle interno, por entendê-las impropriedades formais. Ficam mantidas as duas multas de R$ 1.500 para cada uma das irregularidades atinentes à falta de abertura de conta específico para recursos da saúde e da educação, totalizando R$ 3.000. Aprovado o voto do relator, vencidos em parte o conselheiro Hamilton Coelho e o conselheiro Gilberto Diniz. Com a palavra a conselheira Adriane Andrade. Eu peço a retirada de pauta do item 6. Fica retirado de pauta o processo 1.015.403. Com a palavra o conselheiro José Uziana. Número 8 da pauta. Processo 951.633. Recurso ordinário. Preliminar de admissibilidade, com laço na certidão expedida pela Secretaria do Pleno, a folha 7, conheço o presente recurso ordinário. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Adriane Andrade. Com o relator. Conselheiro Hugo Mourão. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Admitido o recurso. Preliminar de mérito, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Vanderlei Com o Ávila. relator. Conselheiro Adriane Andrade. De acordo. Conselheiro Hugo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Também de Coelho. acordo. Afastada a prescrição. Em conclusão, pelos fundamentos expostos, considerando que o recorrente não trouxe elementos capazes
de reformar a decisão outrora proferida, nego provimento ao presente recurso ordinário, ficando inalterado o acórdão recorrido e o valor da multa aplicada de R$ 2.000 ao senhor Vicente de Paula Germano, prefeito municipal de Fernando Tourinho à época. Intímio-se o recorrente dessa decisão e dê seguimento ao feito com as cautelas de estilo. Após arquivos os autos. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Acompanhe o relator. Conselheira Adriane Andrade. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Para manter coerência com o posicionamento que vem defendendo acerca da não irregularidade, da ausência de repasse da totalidade dos recursos para a conta corrente vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino, processo 755.350, peço ver no relator para decotar a multa aplicada de R$ 500 e, por consequente, dar provimento parcial ao apelo. Aprovado o voto do relator, vencido em parte o conselheiro Hamilton Coelho. 9 da pauta, o processo 1.013.151, também recurso ordinário, na preliminar de admissibilidade. De início, por restarem preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade, conheço o presente recurso. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Adriane Andrade. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Está emitido o recurso. Em conclusão, pelo exposto na fundamentação, nego provimento ao recurso para manter a multa aplicada ao senhor Célio Carlos de Carvalho, prefeito de Ribeirão Vermelho, à época. Intimo-se o recorrente dessa decisão e dê seguimento ao feito com as cautelas de estilo. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Adriane Andrade. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Aprovado o voto do relator. Fica adiado o processo de minha pauta, processo 1.040.490. Esgotada a pauta, indaga o conselheiro Vanderlei Ávila se a matéria extra pauta. Sim, senhor presidente, eu tenho comunicado. Senhor presidente, senhores conselheiros, estimada conselheira, em breve histórico, os trabalhos da Comissão de Concurso Público de Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas foram iniciados em 11 de julho de 2017, com a publicação da Portaria 53 de Presidência 2017, que instituiu a comissão na qual fui encarregado de presidir. No entanto, para o prosseguimento dos trabalhos, era necessária a edição de ato normativo que regulamentaria a distribuição dos quantitativos dos cargos de analista de controle externo na área de graduação, conforme o parágrafo único do artigo 2º da Lei Estadual número 13.770 de 2000, modificada pela Lei Estadual 20.227 de 2012. Sendo assim, Vossa Excelência suspendeu os trabalhos da comissão em 31 de 8 de 2017, com a publicação da Portaria 68 da Presidência, tendo em vista o memorando 001/2017, datado de 21 de agosto de 2017, no qual esta comissão relatou que a edição do ato normativo era imprescindível para a regularidade e continuidade do certame. Então, logo foi editado o ato normativo, em comento, resolução número 2 de 2018, foi publicada em 2 de março de 2018 a portaria de número 12 da Presidência de 2018, autorizando que fossem retomados os nossos trabalhos. Esclareço que a redação da minuta do edital foi orientada pela jurisprudência dessa Corte, dos tribunais superiores, bem como da análise de editais de concurso público mais recentes para o provimento de cargos correlatos. Em 23 de março de 2018, a comissão finalizou a feitura da minuta do edital, encerrando a etapa importantíssima para o prosseguimento do futuro concurso que tanto carecemos. Gostaria, nessa oportunidade, de parabenizar nominalmente os membros da comissão: Raquel Campos Pereira de Carvalho, Juliana Cristina Lopes de Freitas, Campolino, Anderson Thiago Ferreira Santos Sampaio, Milena Brito Alves, Joelma Conceição Zeferino de Oliveira, Priscila Fernandes Polito, pelo empenho e zelo no qual conduziram os trabalhos, sobretudo por terem conseguido concluir a minuta do edital no prazo estipulado, devendo encostar essa anotação em suas pastas funcionais. Com essas considerações, apresento a Vossa Excelência a minuta do edital para o concurso público para provimento dos cargos de analista de controle externo dessa Corte de Contas. Com os meus agradecimentos, fica feito o registro. Mais matéria, Excelência? Não. Conselheira Adriane Andrade, matéria extra pauta? Não, senhor presidente. Conselheiro Licurgo Mourão? Eu tenho. Pois não. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor,
nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7. É com esse sentimento que eu desejo a todos os servidores dessa casa, conselheiros, procurador e todo o público presente, uma boa Páscoa de renovação. Amém. Conselheiro Hamilton Coelho. Não, Conselheiro José Alziana. Eu tenho sobre ele. Pois não. Primeiro, é o processo número 1.040.487, natureza acompanhamento, jurisdicionado, Estado de Minas Gerais, representado pelo governador Fernando da Mata Pimentel, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, representado pelo presidente Marco Antônio Soares da Cunha Castelo Branco, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, JUSENG, representado pelo presidente José Donaldo Bittencourt Júnior. Senhores conselheiros, tratam os autos de processo de acompanhamento iniciado nessa Corte em virtude de operação de cisão da CODEMIG, com a criação da CODENGE em 23 de fevereiro de 2018, cujos atos representariam potencialmente medida ilegal e antieconômica às finanças do Estado de Minas Gerais. Apresento nesta pauta para referendo decisão monocrática por mim proferida, com amparo no artigo 95, parágrafo 1º da Lei Orgânica e no artigo 197 do Regimento Interno, cujo inteiro teor foi disponibilizado a Vossas Excelências em meio eletrônico, motivo pelo qual peço a dispensa da leitura integral da cautelar. Vontade, Excelência. De qualquer forma, entendo relevante destacar alguns pontos do estudo apresentado pela equipe técnica especializada e multidisciplinar desta Corte de Contas que me levaram a deferir o pedido de tutela de urgência apresentado pela unidade técnica. A referida equipe constatou que a modelagem do negócio analisado foi realizada sem a elaboração de um estudo econômico-financeiro hábil a demonstrar e a indicar que a concentração de atividade da empresa cindida na CODENGE, contraposta à concentração de recursos na CODEMIG, não comprometeria a sustentabilidade operacional a longo prazo da nova companhia, que a alienação proposta não implicaria perda patrimonial futura em 2032 de em torno de 22,5 bilhões para o Estado, com a venda de 49% de participação das atividades de exploração e lavra do nióbio, segundo os esclarecimentos apresentados, em troca de 3,7 bilhões a 4,7 bilhões de arrecadação em 2018. Isso sem considerar os bilhões de reais de rendimento até o esgotamento da mina. Quais seriam as vantagens advindas da operação para a população do Estado de Minas Gerais no aumento do compartilhamento das receitas oriundas da exploração do nióbio? Qual o impacto causado nas contas públicas decorrente da perda das receitas advindas da exploração do nióbio e a real necessidade de alienação das ações da CODEMIG nos termos propostos? A ocorrência de externalidades positivas decorrentes da alienação do patrimônio estadual, hábeis a trazer benefícios à população do Estado de Minas Gerais.
e maiores esclarecimentos sobre como o governo de Minas Gerais pretende utilizar os recursos da venda de participação das atividades do Uniob, indicando com clareza e precisão a quais projetos, programas ou investimentos tais recursos seriam destinados. Tecidas essas considerações, submeto a referendo deste Tribunal Pleno, em cumprimento ao disposto no artigo 197, parágrafo 2º do Regimento Interno, decisão monocrática determinando cautelarmente ao governador do Estado de Minas Gerais, Sua Excelência Fernando da Mata Pimentel, ao Conselho Administrativo da CODEMIG, bem como ao presidente da companhia, senhor Marco Antônio Soares da Cunha Castelo Branco, que se abstenham de praticar qualquer ato tendente à efetivação da cisão da CODEMIG e a cessão de cotas ou venda de ações de titularidade da administração direta ou indireta do Estado, bem como quaisquer outros atos necessários a esta operação, sob pena de multa pessoal de R$ 17.648,06, nos termos do artigo 85.3, conjugado com a Portaria Presidencial número 16/2016, sem prejuízo de responder por eventual dano ao erário por ato ilegítimo e antieconômico. Pela ordem, presidente. Pois não, com a palavra, o representante do Ministério Público. O Ministério Público gostaria de se manifestar nessa questão. Boa tarde a todos. Gostaria de apresentar, com a vênia do relator, uma questão de ordem que precede ao exame de mérito que foi feito por Sua Excelência. O Ministério Público argue a incompetência do Tribunal Pleno para apreciar a matéria. Lendo a decisão de Vossa Excelência, conselheiro Viana, depreendi que tanto a competência do Tribunal Pleno quanto a relatoria de Vossa Excelência seriam decorrências da conexão da matéria ao Balanço Geral do Estado de 2018, da qual Vossa Excelência é relator. Porém, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem precedente desse Tribunal Pleno que reconhece que não há competência do Pleno para questões relativas a atos do governo do Estado que possam culminar em sanção dos agentes públicos envolvidos. Estou falando da representação número 96162, de 2015. É uma representação que foi formalizada por vários deputados estaduais, na qual se imputou ao governador atos ilegais de despesa com pessoal que teriam ultrapassado o limite constitucional e da própria LRF, quando houve a realização de várias nomeações de servidores para cargos comissionados e efetivos, mesmo com o déficit declarado do orçamento daquele ano. Houve um conflito de competências porque essa representação foi distribuída inicialmente ao conselheiro Hamilton Coelho e houve uma provocação para que a competência fosse deslocada tanto para o Pleno quanto para a relatoria do conselheiro Vanderlei Ávila, que era o relator das contas do Balanço Geral do Estado do ano de 2015. Esse Tribunal Pleno, na sessão de 8 de fevereiro de 2017, reconheceu que não havia conexão entre as matérias tratadas na representação com aquelas apreciadas no Balanço Geral do Estado e determinou que o processo retornasse à Câmara e para a relatoria do conselheiro Hamilton Coelho. Atualmente, ela se encontra com o conselheiro José Alves Viana por conta de declarações de suspeições de tanto do conselheiro Hamilton Coelho quanto do conselheiro Vanderlei Ávila nesse caso. O que gostaria de pontuar, Excelência, é que a competência do Tribunal Pleno ela é expressa no artigo 35 da Lei Complementar número 102 de 2008 e também nos artigos 25 e 26 da Resolução número 12 de 2008, que é o regimento interno do Tribunal de Contas. Não vislumbrei de imediato causa a justificar a apreciação dessa demanda pelo Tribunal Pleno, em qualquer dos seus incisos. Então, se houvesse
o reconhecimento da relevância da matéria para afetação ao plenário, o próprio regimento interno determina que a apreciação deve ser feita pelas câmaras, ainda que seja por provocação de qualquer conselheiro ou membro do Ministério Público, mas a Câmara decidiria e afetaria o plenário. Portanto, o Ministério Público, nessa sentada, respeitosamente, requer seja apreciada essa questão de ordem preliminarmente ao exame de mérito feito por Sua Excelência o Conselheiro José Alves Viana e, por fim, pugnar pelo reconhecimento da incompetência do Tribunal Pleno e, por consequência, quiçá da relatoria do Conselheiro Viana, a depender de para qual órgão colegiado essa matéria for livremente distribuída. É como o Ministério Público se manifesta nesse instante. Antes de colocar a questão de ordem em votação, apenas gostaria de relembrar aos conselheiros que, independentemente da competência ou incompetência do juiz, as questões de natureza urgente elas podem ser decididas ainda que por juízes incompetentes. Quanto à questão levantada pelo Ministério Público, conselheiro Vanderlei Ávila, fixação da competência Senhor no pleno. presidente, pela ordem antes. Pois não, excelência. Eu quero dizer o seguinte, que essa relatoria entende ser a competência do Tribunal Pleno, pois como consta do despacho distribuído da presidência, os autos me foram remetidos por dependência em razão de a matéria repercutir sobremaneira nas contas de governo do Estado. Por essa razão, com a devida vênia ao Ministério Público, entendo ser caso de competência do Pleno, ao qual compete apreciar as contas de governo. Então, o relator já proferiu seu voto mantendo a competência no Pleno. Conselheiro Vanderlei Ávila. Gilberto Diniz. Só questão de ordem levantada pelo Ministério Público. Eu vou apurar os votos em face da Com o relator. antiguidade dos conselheiros. Conselheira Adriana Andrade. Eu também entendo pela competência desse Tribunal Pleno. Conselheiro Licurgo Mourão. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Também com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também acompanho, senhor presidente, pelo vulto aí dos valores envolvidos e pelos atores também que são envolvidos na... Fixada a competência deste Tribunal Pleno, como vota o conselheiro Gilberto Diniz? Acompanho o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheira Adriana Andrade. Com o relator. Conselheiro Licurgo Mourão. Senhores conselheiros, inicialmente eu gostaria de parabenizar o nosso digno e cuidadoso relator, conselheiro Zé Alves Viana, inicialmente pelo apuro técnico, que lhe é peculiar, de toda a sua equipe, e parabenizar também o nosso órgão técnico, que em 7 dias produziu um relatório de 13 laudas com o fito de responsabilizar o governador do Estado em prejuízos prováveis da ordem de bilhões de reais. Confesso a Vossas Excelências que eu, mesmo sendo titular de títulos de doutorado e mestrado em Direito Econômico e Financeiro, tive severas dificuldades de compreender, primeiramente, a exposição que foi trazida ao conhecimento desse Tribunal Pleno, em reunião, me parece, havida na presidência, da qual não fiz parte, acerca da modelagem negocial da cisão da Codemig, a estruturação e oferta das ações. Esse talvez seja um dos assuntos mais complexos em termos de direito financeiro e, em especial, de direito econômico. Confesso a Vossas Excelências que, me debruçando sobre a matéria, não só eu, como minha equipe, levamos semanas para poder entender de que se tratava, com o fito de formar algum tipo de juízo. E realmente me pareceu extremamente eficiente o trabalho do nosso órgão técnico, ter produzido um relatório deste
já ex dessa importância. O governo do Estado, através do documento que é de conhecimento de todas vossas excelências, apresentou ao Tribunal de Contas, no dia 21 de março de 2018, essa estrutura da oferta de ações da Codemig. E aí fez um breve histórico, considerando-se sempre o princípio da separação dos poderes presente no artigo 2º da Constituição da República, segundo o qual o governo do Estado de Minas Gerais decidiu monetizar parte do seu investimento na Codemig. Ou seja, a decisão política de se fazer ou não a reestruturação da estrutura administrativa do Estado é uma decisão meramente política, por quem tem o poder para tal, que é o governador eleito por toda a população apta a votar. E neste caso em particular, me chama mais atenção que é uma lei, né, aprovada pela Assembleia Legislativa, né, representante de todos os cidadãos mineiros. A lei, ao que me parece, sofreu severas críticas e embates políticos no âmbito próprio, que é o âmbito do parlamento, mas mesmo assim passou em 3 comissões, né? Comissão de Fiscalização, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Administração Pública. Foi a votação no plenário 1 ou 2 vezes, embates, né? Vais e vens, mas mesmo assim logrou a aprovação, embora haja alguma polêmica em relação a falhas formais no processo legislativo. A decisão política foi tomada, aprovada por quem de direito. E aí o Estado, nesses antecedentes, ele elenca razões de ordem absolutamente nevrálgicas para a manutenção da sanidade das finanças públicas, que, afinal de contas, não é privilégio só do Estado de Minas, né? Nós estamos acompanhando de perto o que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro, acompanhando de perto o que está acontecendo no Estado de São Paulo, com o esgarçamento total das finanças públicas, a falta de novas receitas para custear as despesas correntes do Estado. E aí, o governador, através do presidente da Codemig, estabelece aqui os seus antecedentes: necessidade de recursos para fazer face aos seus compromissos, mercado investidor atraído para investimento em ações, né? Ou seja, a queda da taxa de juros, que faz com que os investidores busquem, né, novas formas atrativas para assim fazer valer e render aqueles aportes, né, de capital, a necessidade da reestruturação patrimonial da Codemig, realizada em 2015, que tornou viável o retorno da empresa para a estrutura de sociedade de economia mista. Essa semana eu estava vendo um documentário sobre o mercado do Vale do Silício, né? Aquelas companhias .com, mostrando como é que aquelas companhias elas se estruturaram. E a Google, por exemplo, era uma empresa formada por 2 nerds, literalmente criada numa garagem. E quem comprou ações da Google por $1, hoje essas ações valem $2.700, né? Ou seja, quem precifica não é nem o Tribunal de Contas e nem o Estado. Quem precifica quanto vale um investimento é o mercado. Então, qualquer estimativa, por melhor que esteja bem intencionada, de futuros lucros ou prejuízos, tende a ser leviana, porque essa leviandade vem exatamente da incapacidade de nós prevermos o que acontecerá no mercado, em especial de ações, amanhã, quiçá daqui a 10 anos. A Lei 22.828, de 3 de janeiro de 2018, autoriza a venda de parte das ações de propriedade do Estado de Minas Gerais no capital da Codemig. Está aqui o texto da lei. Há várias exposições acerca dos decretos de Lavra de nióbio. Há uma demonstração da evolução da exploração do minério de nióbio. E eu fico imaginando por que cargas d'água, e permitam a força da expressão, um Estado que hoje passa dificuldades para pagar sua folha de professores, de médicos, de agentes fazendários, de policiais,
vai se preocupar na exploração de um mercado tão específico, tão monopolizado, qual seja o de um metal raro, em que o Brasil, notadamente o Estado de Minas Gerais, detém 98% das jazidas mundiais. Nós estamos tratando aqui de uma matéria tecnológica de altíssima complexidade. Quero acreditar que no mundo, 1 ou 2 empresas tenham condições de explorar essa potencialidade. Mas o que aqui nós estamos defendendo é que o Estado, que não tem condições para isso, até porque há outras prioridades, vai agora criar uma equipe de especialistas na exploração de um metal raríssimo. Isso pressupõe, no meu entender, senhores conselheiros, a reflexão acerca de qual é o papel do Estado. Nós hoje mal conseguimos desempenhar bem nossas atividades que nos são próprias, desempenhadas pelas carreiras exclusivas do Estado, né? Estão aí os hospitais à míngua, estão aí os presídios à míngua, estão aí o transporte público deixando a desejar, e nós estamos aqui defendendo, com todas as vênias e o respeito que eu tenho ao conselheiro José Alves Viana e sua equipe, que o Estado mantenha o monopólio daquilo que não tem condições de explorar. Na década de 30, quando aconteceu nos Estados Unidos a descoberta dos poços de petróleo, a primeira atuação do governo foi a absoluta oferta àquelas companhias que tinham condições de explorar essa riqueza. E o Estado fez o quê? Aliás, quando eu não sei fazer algo, o que é que eu procuro? Eu procuro um sócio que tenha condições de explorar aquele negócio e me trazer lucratividade. Afinal, interessa ao Estado de Minas Gerais ser partícipe numa exploração econômica que seja bem feita, que seja lucrativa, que lhe traga dividendos. Lembro-me muito bem que na década de 80 era considerado rico quem tinha 5 linhas telefônicas, porque era um monopólio estatal. Não é? A gente se acordava às 4 horas da manhã para participar de uma fila imensa lá no posto da Telemig ou da Telp, no meu caso, para ter direito a um sorteio para comprar uma linha telefônica. E alguém que tinha ali um acesso privilegiado conseguia 4, 5, 10 linhas telefônicas e alugava linhas telefônicas. Nós estamos defendendo isso, em outras palavras, que o Estado mantenha um monopólio daquilo que não tem condições de explorar, sob o argumento de que isso seria, em tese, danoso. Aí vem aqui a exposição sobre a participação do nióbio na receita da Codemig. Hoje o nióbio representa algo em torno de 90% das receitas da Codemig. O problema é que a Codemig, na sua estruturação societária, ela possui uma amplíssima gama de atuações, não é? Ela participa, inclusive, de patrocínio a eventos esportivos. Estava eu um dia desses, tentando perder alguns quilos, participando de uma corrida aí lá no Vale dos Cristais, né? Evento top. E tinha lá patrocínio da Codemig. Eu quero saber o que é que ganha a Codemig patrocinando esse tipo de evento. O que é que buscou o governo, então? Buscou o governo fazer uma concentração das atividades da Codemig naquilo que, de fato, traz retorno para o cidadão. Cidadão esse, se for servidor público, que não está recebendo seus salários em dia, ou parceladamente. Hoje a Codemig trata de mineração, energia e infraestrutura, indústria criativa e alta tecnologia. Só que o mercado não se interessa por essas outras áreas. O mercado se interessa por nióbio. É isso que o Estado
precisa se concentrar. Ofertar para ter lucratividade naquilo que o mercado busca. Empresário não investe para ter prejuízo. Empresário investe para ter retorno. E o Estado precisa de dinheiro. Eu vou oferecer o quê? Aquilo que o mercado não quer ou aquilo que o mercado quer? Daí a razão, me parece que pela exposição de motivos que foi feita pelo governo do Estado, da necessidade de cisão da empresa. Concentrar numa razão social aquilo que o mercado procura e as outras atividades que são irrelevantes do ponto de vista da receita operacional da empresa, deixar numa outra razão social. E aqui vem toda a exposição da estrutura atual dos negócios da Codemig, mas o que mais me chamou a atenção nesse estudo, aqui nas folhas número 7, é a percepção do mercado investidor. Ora, o Estado não pode ser paquidérmico. O Estado não pode fechar os olhos à necessidade da sociedade. A razão de ser do Estado é promover o bem de todos, ou pelo menos a maioria. Então eu preciso saber o que é que o mercado vê em termos de oferta dessa operação tão complexa. Percepção do mercado investidor. Folha 7 do estudo trazido pela Codemig ao conhecimento oficial deste tribunal no dia 21 de março. Business de Nióbio concentra mais de 86% da receita da companhia. Atualmente, a atuação da Codemig se dá em diversas frentes de negócios dos mais diversificados setores, em ativos privados e públicos. Apesar da diversificação de business, a exploração de Nióbio é responsável por 86% da receita total da companhia, tornando-se o foco de qualquer investidor no momento de sua avaliação. No momento de um IPO, que é o lançamento inicial e original de ações, né, ao mercado acionista, devido à dinâmica de avaliação de companhias por investidores, dificilmente será possível garantir que investidores realizem uma avaliação de outro business dentro da companhia que não o principal. Isso é meio que óbvio, né? Eu vou comprar o McDonald's, quero comprar o McDonald's. O McDonald's vende sanduíche, mas vende também aqueles bonequinhos lá, né? Do McLanche Feliz. Quem tem criança sabe. A minha pergunta é, quanto representa no business do McDonald's a venda de hambúrgueres e quanto vale para o McDonald's a venda dos bonequinhos lá do McLanche Feliz? O que é que vai me atrair para comprar o McDonald's? A resposta é óbvia, né? Qual é a lucratividade na venda do hambúrguer e não na venda do bonequinho lá do McLanche Feliz? Eu estou tentando ser didático, senhor conselheiro José Alves Viana, para dizer que essa lógica de cisão de empresas é uma lógica de sobrevivência econômica. Se eu quero vender a Vossa Excelência um bem, eu tenho que lhe ofertar aquilo que atrai o mercado e não o que é acessório. A criação de um veículo 100% focado em mineração aumenta o espectro de investidores, uma vez que não limita potenciais fundos de investimento com restrições a outros investimentos atuais da companhia. Vou tentar ser didático mais uma vez. Eu quero vender um carro usado. E antes de vender esse carro usado, velhinho já, eu mando fazer uma lavagem completa, inclusive mandar encerar o carro. O que é que acontece com o valor daquele carro? Que não deixou de ser aquele carro velho, 82. Eu torno ele mais atrativo para os investidores. Eu gero competição. E quando eu gero competição, a tendência é o valor desse bem que eu quero repassar ficou mais atrativo, ficou maior. Essa é a lógica que está por trás, uma lógica simples. E continua aqui a percepção do mercado investidor. Estratégia de investimento muito abrangente, dificultando leitura do investidor sobre a companhia. Eu quero comprar uma companhia, não sei o que é que ela faz, não está claro.
Ela mexe com o que, afinal? É mineração? É negócio de tecnologia? É patrocínio de eventos esportivos? O que é que ela faz? Não sei. E vem o mercado e diz: uma vez que os investimentos da Codemig diferem substancialmente entre setores, fica pouco claro ao investidor qual será o foco da companhia e onde buscará realizar novos investimentos. Além disso, muitos investidores específicos de metais e mineração, metals and mining, procuram ativos que sejam 100% dedicados ao setor, o que não seria o caso da Codemig. Eventualmente, outros investimentos e setores que a companhia atua, por menor que seja sua relevância, podem ser vistos pelo investidor como um risco, principalmente por falta de conhecimento, do que como um upside. Despesas não relacionadas aos segmentos de atuação seriam questionadas pelos investidores. Tem um programa muito interessante, para quem como eu é viciado em The History Channel, como queiram, chamado O Sócio. Recomendo a todos que assistam. Ele mostra em vários casos, sorveteria, loja de imóveis, que para valorizar o seu produto você tem que se concentrar naquilo que realmente é o business, naquilo que realmente é o foco de atuação das empresas. E aí, mais uma vez, a percepção dos investidores. Devido à finalidade da Codemig no estado de Minas, a companhia possui diversos convênios e despesas que não são diretamente atrelados aos seus segmentos de atuação, mas que impactam diretamente o resultado da companhia. Sendo assim, os investidores certamente questionariam a natureza dessas despesas e o porquê de serem impactados por custos que não trazem benefício à companhia e ou são resultantes da atuação da companhia. A falta de visibilidade e previsibilidade dessas despesas também seriam questionados pelos investidores. Com a segregação do business de nióbio, esses custos seriam segregados também, ficando somente receitas e custos próprios de cada um desses negócios, permitindo, inclusive, uma avaliação mais adequada, não só por parte dos órgãos de controle, já que o Estado manteria, né, o domínio da empresa com 51% das ações, e também uma melhor avaliação por parte dos investidores. E, por último, a última percepção do mercado investidor, dificuldade na avaliação de outros negócios. Dada a pequena representatividade dos demais negócios, os investidores teriam dificuldade em avaliá-los e provavelmente haveria questionamentos em relação a algumas despesas, por exemplo, convênios. E aí o Estado, ao que me parece não foi em 7 dias, faz um estudo pormenorizado de quais seriam as razões para essa cisão. 1. Evitar a aplicação de desconto de holding no preço das ações da Codemig. Ora, se eu ofereço um produto ruim, que não é atrativo ao mercado, a primeira reação normal de sobrevivência de qualquer investidor é pagar menos pelo valor da ação, aí sim com prejuízo real para o Estado. 2. Minimizar a percepção de risco pelo investidor, aumentando o preço a ser pago pelas ações da Codemig. 3. Evitar a venda por preço baixo de ativos da Codemig, com grande perspectiva de valorização. Por exemplo, produção de grafeno, que é outro metal extremamente raro, laboratório fábrica de ímãs de terras raras, Vodafone, IAS, etc. 4. Aproximar a alienação das ações da Codemig e a venda de 30% da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerais, aos consórcios japonês, coreano e chinês, realizada em 2011. 30% das ações da CBMM, correspondente a 23% do lucro da SSP, com a Codemig, foram alienadas por 3,75 bilhões de dólares. 5. Preservar a capacidade do Estado de Minas Gerais de continuar usando recursos da participação na SSP com a CBMM nas atividades de fomento, a diversificação da economia e redução das desigualdades. E aí continua, né, uma série de estudos técnicos
muito precisos acerca do cálculo do valor da empresa, do exemplo do impacto da cisão no valor da Codemig, do desconto de holding que reduz o preço da Codemig, da cisão dos ativos não valorizados da Codemig, transferência para a nova Codemig, que o Estado e o Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais aprovaram em relação à criação da Codenge, o aumento de capital da nova Codemig com ações da antiga Codemig, oferta de ações da Codemig no mercado, etc, etc. Para finalizar e dizer que a definição do preço de oferta das ações tem tudo a ver com a atratividade que o lançamento dessas ações numa IPO, que é o lançamento original das ações, ou quando a empresa é lançada, ou quando ela torna seu capital aberto, porque isso vai gerar resultado positivo para o empresário, ou para aquele detentor da propriedade dessa empresa. E aqui diz o estudo: um IPO tem 2 momentos decisivos para definir seu preço. Após o Investors Education, ou seja, a definição da faixa de preço, e após o Roadshow ou Book Building, que é a definição do preço final. Ou seja, a faixa de preço é determinada ao final do processo de definição. A companhia precisa estar confortável com a precificação do deal, ou seja, do negócio, em qualquer ponto dentro da faixa. O ponto mais baixo da faixa é extremamente importante e precisa ser avaliado cuidadosamente, ao mesmo tempo que precisa implicar um valuation razoável para a companhia. Também deve oferecer um potencial de upside interessante para os investidores ganharem tração e momentum, uma vez que o deal for lançado. Book runners sempre procurarão maximizar a demanda durante o processo de book building, visando precificar o deal no máximo preço possível. Completo alinhamento entre os book runners durante o book building é fundamental para uma precificação bem-sucedida. Mensagens ao mercado e orientação de preço precisam ser homogêneos entre os bancos envolvidos no sindicato. E, por fim, o preço final dependerá do nível de demanda para cada preço, expectativas da companhia e estimativas dos buck runners para performance after market. Em 7 dias, o nosso órgão técnico, me parece, teve a oportunidade de avaliar todas essas variáveis. E eu confesso a Vossas Excelências que não tive essa mesma percepção. Isso porque, conselheiros Elvis e Ana, conforme visto, cerca de 85% hoje da receita da Codemig vem do Nióbio. Com a pretensa privatização, já aprovada através de uma lei pelo Poder Legislativo, que é o foro adequado para o embate acerca das percepções de um poder controlado pelo Poder Legislativo, que é o titular do controle externo, fazer ali na arena que lhe é específica a avaliação das razões de ser do Estado. Segundo o jornal Valor Econômico, talvez a publicação de mais credibilidade no mercado sul-americano, a pretensa privatização dessa parcela, né, de controle da Codemig gerará algo em torno de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais que devem fazer diferença no caixa de qualquer Estado que possua hoje uma condição de garroteamento, né, de supressão das suas receitas que são próprias, inclusive a receita tributária. Ou seja, pretendeu-se, após a transformação da Codemig em sociedade de economia mista, uma alternativa
para o enfrentamento da crise. Quando nós estamos diante da crise, seja nas nossas finanças pessoais, seja nas finanças públicas, é necessário cortar na carne, sob pena de nós não podermos focar naquilo que é fundamental. E aí o voto de Vossa Excelência, conselheiro José Alves Viana, que eu tive o prazer realmente de ler detidamente, me trouxe algumas dúvidas em relação à sua judicialidade. Isso porque me parece que, do que foi aqui exposto, a proposta de Vossa Excelência, calcada no exame que foi feito pelo nosso órgão técnico, aponta uma provável inconstitucionalidade formal e material na Lei 22.828 de 2018, que autorizou o Executivo a transformar a personalidade jurídica da CODEMIG e a criação da CODENGE numa sociedade de economia mista. Ocorre que, se não houver incidente de inconstitucionalidade ou controle concentrado ou difuso, seja no âmbito do processo legislativo que lhe é próprio, seja por parte das autoridades constituídas, a lei é vigente. Ora, se a lei é vigente, não há outra alternativa, notadamente para os órgãos de controle, senão observar a lei, ou então, partindo-se dos autorizativos que foram dados pelo Supremo Tribunal Federal e pela própria legislação do Tribunal de Contas, arguir uma pretensa inconstitucionalidade dessa norma. Atualmente está em tramitação na Assembleia Legislativa, por parte do projeto de lei número 4.996 de 2012, uma alteração à Lei 22.828, que autoriza a cisão, fusão, incorporação da CODENGE, não é? Mantendo-se o Estado, o controle acionário da empresa, em 51%. O governador do Estado trouxe suas razões, o diretor-presidente da CODEMIG também trouxe suas razões, o presidente da JUSENG também trouxe suas razões. E aqui, senhor conselheiro Zé Alves Viana, sem nenhuma... Vossa Excelência me conhece muito bem, sabe que eu sou uma pessoa franca e leal, não vai nenhuma crítica ao trabalho de Vossa Excelência. Mas aqui se revela, parafraseando o que Vossa Excelência falou, considerando a complexidade e relevância da matéria envolvida nos autos, submetia o processo de acompanhamento à Superintendência de Controle Externo, para que ela, Superintendência, órgão instrutivo, decidisse acerca da melhor forma de proceder à análise técnica inicial, visto que claramente demandaria exame por equipe multidisciplinar, e assim o fez em 7 dias. Mais à frente, Vossa Excelência argue vícios na edição da Lei 22.828, não é? Que estariam aqui comprovados, não bastasse, e vou citar Vossa Excelência, não bastasse a obscuridade que circundou todos os atos preparatórios da operação da cisão, com destaque especial à aprovação da lei, o grupo técnico verificou a existência de flagrantes vícios formais na edição da lei. Interessante. O nosso grupo técnico viu 3 comissões especializadas da Assembleia Legislativa, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, não viu. O plenário da Assembleia Legislativa, formado por parlamentares eleitos pelo povo, do qual Vossa Excelência e o conselheiro, meu amigo, meu irmão Vanderlei Ávila fez parte, também não viu.
e assim fez aprovar a lei em 2 turnos de votação. Flagrantes vícios, ora, se é flagrante, seria fácil perceber, considerando que o titular do controle externo é o Poder Legislativo e que tem técnicos especializados do quilate dos nossos técnicos aqui no Tribunal de Contas. E há gravíssimas imputações aqui a todas essas autoridades constituídas. E eu confesso a Vossa Excelência que eu tenho muito receio, extremo cuidado de imputar as autoridades públicas, até porque nós temos um profundo cuidado em relação à situação hoje dos tribunais de contas, que também em muitos casos não são, em muitos casos, embora haja honrosas exceções, nenhum exemplo a ser seguido em termos de governança, em termos de transparência, em termos de apuro técnico das suas decisões. Nós estamos imputando aqui crime de responsabilidade a todas essas autoridades. Representa séria ameaça ao interesse público e à população do Estado de Minas Gerais. O órgão técnico aqui fala as folhas 3 do seu relatório. E esse grupo técnico instituído recebeu o processo na quarta-feira, dia 14 de março de 2018. Em 7 dias úteis, no dia 23 de março, a sexta-feira, chegou a essas conclusões, para assim concluir. As condutas inconstitucionais verificadas, embora relevantes para delinear os contornos do caso, não são o cerne da ratio decidendi deixa cautelar, porquanto há outros fundamentos bastantes para impedir a operação da cisão e venda de ações de Acodemig, uma vez que a pretendida operação é circundada por fatos ainda mais graves, eu tenho medo dessa expressão, incontestável. Então, o que o nosso órgão técnico diz não é passível de ser contestado. Eu tenho muito medo dessas arrogâncias, porque normalmente a arrogância precede a queda. Incontestável potencial. Lesão ao interesse e finanças públicos do Estado de Minas Gerais, como se passa a expor. 3 comissões da Assembleia Legislativa, plenário da LMG, o próprio governador, que após a tramitação regular junto à Assembleia Legislativa, teria e tem o poder de veto, possui uma equipe extremamente preparada da Assembleia da Advocacia Geral do Estado, com seu quadro de procuradores estáveis, concursados, não viu essas falhas todas, que estão aqui incontestavelmente apuradas. Num momento extremamente ainda preliminar do exame dessa matéria tão complexa. Me permite uma parte? Pois não, senhor conselheiro. A palavra é de Vossa Excelência. Agradeço ao conselheiro Licurgo Mourão para colocar algumas coisas que é bom nessa dialógica de discussão. O novo projeto de lei que está tramitando na Assembleia, a finalidade principal dele é corrigir a lei anterior, que tinha que ser uma lei específica e com quórum privilegiado de 3/5 e que foi votada sem ter esse quórum. A questão do nióbio, arrumar empresa para vender, está certo, tem que fazer isso mesmo, o carro velho vai valorizar mais. A questão é o valor do carro, é o valor do nióbio, que é
um minério raríssimo que nós temos aqui com sobra, e que o Estado não faz nenhum trabalho, não executa nenhum trabalho, porque a CBMM é parceira em convênio com o Estado para explorar a terra rica em nióbio que o Estado cede em convênio. Preparar esse nióbio, negociar, vender pelo melhor preço no mercado, tudo a CBMM faz nessa parceria, e o Estado apenas tem um lucro de 25% do nióbio vendido. É nessa lógica que a gente está olhando, e isso rende ao Estado todos os meses entre 90 a 92 milhões de reais. Isso é dinheiro certo que pode a cada momento aumentar naturalmente pelo valor do próprio nióbio, que é raro em outros lugares, não existe no mundo. Então o Estado tem um produto que ele não explora, que é explorado por uma empresa, que repassa o lucro, 25% do lucro para ele. Ele está querendo vender 49% desse lucro para apurar 3 bilhões e meio a 4 bilhões e meio. A gente pede esclarecimento com mais clareza com o que é que ele vai fazer com esse dinheiro, que não especifica. E é um valor que a gente sabe que em poucos anos, se o Estado permanecer sem vender, ele recolhe esse valor naturalmente. E o nióbio tem a mineração lá tem uma durabilidade prevista de 400 anos. Então ele está vendendo uma riqueza, um recurso que cai todo mês no Estado, e ele vai perder isso e não diz claramente o que é que vai fazer com esse recurso que vai vender. Passar essas informações inicialmente para clarear as irregularidades da lei. Às vezes a Assembleia faz a lei, mas ela tem vícios e ela não cumpriu a determinação legal de ser votada com pelo menos 3/5 de deputados presentes que não estiveram na reunião. E mesmo assim foi votada e aprovada. Essa que está lá agora tramitando vem inclusive para corrigir o que foi já feito. Baseado nessa lei, para você ter ideia, que levanta-se uma suspeita de a coisa estar sendo feita com muita celeridade no governo. Baseado nessa lei que está incorreta pelo não cumprimento das exigências legais dela, a junta comercial já registrou inclusive a Codente. Então, na realidade, essa lei não tem valor legal, está sendo corrigida por outra que está tramitando lá agora, e o Estado já tomou posicionamentos esdrúxulos na pressa de votar o mais rápido possível a cisão da Codemig e Codem. Então dá essa apanhada geral que não basta só arrumar a casa. Para vender tem que arrumar, eles querem fazer isso para vender. E a gente quer saber o que é que vai fazer com esse recurso, como eles chegarem a esse valor. Então, essas questões são mais para esclarecimento preventivo, para que o Estado não tenha prejuízo. Eu agradeço a Vossa Excelência, mas gostaria de pontuar que essas questões eu também aquilatei, né? Também tive a oportunidade. Na verdade, a mensagem da Lei 22.828, encaminhada à Assembleia Legislativa, fala exatamente da possibilidade de alienação, né? De 49% da empresa, preservando-se o controle do Estado. Ou seja, o benefício para o Estado de Minas Gerais, como Vossa Excelência bem asseverou, dá-se-á por no mínimo 400 anos, que é exatamente a perspectiva de exaustão da mina de nióbio. Ou seja, o Estado tem garantido, porque manter-se-á
como detentor da 51%. propriedade, né, da maioria das ações, com renda garantida pelos próximos 400 anos. Quiçá a Apple, né, descubra que o melhor metal para se fazer iPhone seja, sem fazer propaganda, seja o nióbio. Estamos ricos. Iremos pavimentar todas as estradas de Minas Gerais com o melhor material possível. A questão é que nós não podemos, senhor conselheiro, na minha visão, respeitando os argumentos de Vossa Excelência, é exatamente ter uma visão estanque do dinamismo da economia. Então, para encerrar, me baseando inclusive nesse projeto de lei, que é o 4.996 de 2018, que está hoje em tramitação na Assembleia Legislativa, já passou por 2 comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, no dia 8 de março de 2018, a Comissão de Administração Pública, em 21 de março de 2018, está hoje na Comissão de Fiscalização Financeira. Ela não vem corrigir qualquer aspecto da lei anterior. Na verdade, o que ela vem é trazer hipóteses, alterando o artigo 1º e deixando muito claro que o Estado manterá em seu poder, no mínimo, 51% das ações com direito a voto, ressalvada a possibilidade futura de alteração legislativa, que mais uma vez será aquilatada pelos representantes do povo. Então, eu quero concluir, senhores conselheiros, senhor presidente, público presente, que não vislumbrei a incidência dos requisitos autorizativos para a decisão cautelar que traz Vossa Excelência do periculum in mora e de fumus boniuris, posto que, em minha visão, não há fundado receio de grave lesão ao erário, e também porque, ainda que embora reconhecido o poder cautelar dos tribunais de contas, esse poder jamais poderá violar um princípio que é muito caro nas democracias modernas e que foi há muito conquistado, que é o princípio presente no artigo 2º da Constituição da República, que preserva a separação de poderes. O titular do controle externo, que é o Poder Legislativo, através dos seus representantes democraticamente eleitos, aprovaram a operação, embora com algumas falhas trazidas pelo nosso órgão técnico, que ainda não foram passíveis de contraditório, uma vez que nós estamos num momento muito inicial do processo, e também porque, senhor presidente, senhores conselheiros, eu percebo, neste caso, inviável a determinação do conselheiro relator, meu estimado amigo conselheiro Zé Alves Viana, uma vez que, além da violação ao artigo 2º da Constituição da República, que preserva a separação de poderes, vejo aqui como um fundamento basilar desta decisão a pretensa inconstitucionalidade da norma, que não foi apreciada por esse tribunal pleno, o que mais uma vez viola dispositivo proeminente da Constituição da República, presente no artigo 97, acerca da reserva do plenário. Artigo 26 do nosso regimento interno, inciso 5º, e também artigo 948 do Código de Processo Civil, razão pela qual o meu posicionamento é no sentido da formalização de incidente de arguição de inconstitucionalidade da norma, uma vez que, ainda bem, ainda se encontra vigente o artigo 2º da Constituição da República, a separação dos poderes, razão pela qual eu não referendo a decisão do conselheiro Zé Alves Viana. Conselheiro Hamilton Coelho. Senhor presidente, inconstitucionalidade formais à parte, fato é que a Reserva Mundial de nióbio
concentra 90% em Araxás, salvo memória, 10% no Canadá. E pelo que depreendi do voto do relator, o grande questionamento é a ausência de planejamento ou destinação final dos recursos arrecadados, com a possível alienação ou transferência acionária parte da companhia, cheque em branco, com o qual também não coaduno, razão pela qual ratifico ou referendo a decisão monocrática proferida por Sua Excelência, o conselheiro José Alves Viana. Tudo bem, antes de proclamar o voto, gostaria também de parabenizar o relator e a equipe técnica do tribunal. Fiz aqui algumas anotações em face do que foi Presidente, relatado. Por não. pela ordem, voto do conselheiro Gilberto Diniz. Já votei. Já votou? Ok. Mais algum questionamento, Excelência? Então, Aliás, eu tenho uma indagação, presidente. Perdoe-me. Não, por não. Vossa Excelência tem voto nessa questão? Não tenho voto. Ah, ok, perfeito. Então, não tenho voto nessa questão. Mais uma vez, eu gostaria de parabenizar, então, o voto do relator e o trabalho da unidade técnica. Fiz aqui algumas anotações, exatamente em função das questões levantadas, e aí, das duas Vossa questões... Excelência está votando ou comentando a decisão desse plenário? Eu não estou votando nem Então Vossa Excelência está comentando. Eu não estou comentando tudo a bem. decisão Que do fique Senado. claro para a Eu população estou do Estado de Minas Gerais que o presidente do Tribunal de Contas do Estado agora tornou-se comentarista das decisões do Tribunal Pleno. Eu estou apenas parabenizando o voto do conselheiro relator e da unidade técnica. Apenas isso. E fiz aqui algumas anotações que me chamaram a atenção quanto a, notadamente, os pontos levantados por Vossa Excelência, que diz respeito à inconstitucionalidade formal da norma, tá certo? E, sobretudo, a questão de um possível, potencial prejuízo econômico, conforme muito bem trabalhado, tanto por Vossa Excelência quanto pela unidade técnica. Então, com esses comentários, eu declaro aprovado o voto do relator, vencido o conselheiro Licurgo Mourão. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, Excelência. Ainda com relação a esse trabalho, na oportunidade gostaria também de cumprimentar o relevante e sério serviço prestado pela equipe especializada e multidisciplinar da unidade técnica, que elevou a expedida da tutela de urgência agora pouco apresentada. Na oportunidade ainda agradeço à Superintendência de Controle Externo pela presteza no atendimento das solicitações da relatoria. Queria fazer esse registro. Pois não, Excelência. Conselheiro Gilberto Diniz Matheus. Eu ainda tenho mais duas Ah, tem ainda? comunicações na Ista Paulo. Pois não. A palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, primeiramente gostaria de cumprimentar Vossa Excelência por ter respondido na sessão plenária do dia 21 de 3 de 2018 à notícia veiculada no jornal O Tempo sobre falhas no sistema de distribuição de processos nessa Corte de Contas. É de suma relevância o papel informativo da imprensa, especialmente quando subsidia o controle social. No entanto, em certos casos, há notícias que demandam esclarecimentos pelo tribunal, o que penso, sempre que possível, deve ser realizado. A ausência de transparência leva ao fortalecimento de boatos no plano interno e externo. Por isso, frise a importância dos cumprimentos que eu faço agora. Nessa mesma oportunidade, esse corregedor, como só ia acontecer, gostaria ainda de deixar claro a todos os membros desta Corte, aos servidores e a toda a sociedade, que a Corregedoria decidiu iniciar procedimento de correção preventiva quando verificou brechas que poderiam possibilitar fraudes futuras no sistema. Em momento algum, a Corregedoria apontou que o sistema foi fraudado. A correção preventiva visa apenas a detecção de brechas no sistema de forma a corrigir todas quantas forem encontradas, fortalecendo a confiabilidade das decisões dessa Corte, bem como os próprios sistemas informatizados,
cuja excelência e importância, como o do SGAP, sempre foram notáveis nessa Corte. Por fim, com o intuito de deixar os fatos mais consentâneos com a verdade, especialmente após conversar com minha assessoria, gostaria também de deixar registrado que, conquanto tenha havido reunião com a Diretoria de Gestão Estratégica e Inovação para que esclarecesse a questão da suposta falha no sistema, a qual se prontificou verificar, jamais houve qualquer proposta por nenhuma das partes de agendamento de reunião entre a Corregedoria e os titulares da Secretaria da Presidência, da Coordenadoria de Protocolo e da equipe de Diretoria de Tecnologia da Informação. São essas questões que gostaria de esclarecer e deixar registrado. Terceiro, senhor presidente, senhores conselheiros, como é de conhecimento de vossas excelências, na reunião da terceira reunião ordinária da Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, aprovou-se o requerimento de comissão número 11.554/2018, nos seguintes termos: requerem, nos termos regimentais, seja convocado o senhor José Alves Viana, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre o recebimento em espécie de férias-prêmio, conforme a autorização concedida pelo presidente do referido tribunal. Pois bem, antecipando-me, cumpre esclarecer a todos quanto possa interessar que o recebimento em espécie de férias-prêmio foi devidamente deliberado pela Assembleia Legislativa no bojo do projeto de lei complementar 70/2017, proposto pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Herbert José Almeida Carneiro, mediante ofício número 28/2017, SES-PRE-CO, datado de 10 de agosto de 2017. Observa-se dos registros disponíveis no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que o aludido projeto de lei complementar teve regular tramitação, passando pela Comissão de Constituição e Justiça, de Administração Pública, com pareceres por sua aprovação. Em seguida, em 9 de janeiro de 2018, o governador do Estado sancionou a Lei Complementar 146, cuja publicação se deu no Diário do Executivo de 10 de janeiro de 2018. O recebimento em espécie de férias-prêmio, portanto, tem amparo no artigo 124 da Lei Complementar número 59/01, por força da alteração promovida pela indigitada Lei Complementar 146/2018, aprovada pelos senhores deputados estaduais. Sendo assim, na medida em que a Constituição Mineira, no seu artigo 78, parágrafo 4º, garante aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e subsídio de desembargador, está justificado o recebimento de férias-prêmio indenizadas pelos membros da Corte de Contas, com amparo no mesmo dispositivo legal que autorizou a percepção pelos magistrados mineiros, qual seja o artigo 124 da Lei Complementar 59/01, Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais. Não obstante os esclarecimentos antecipados que ora presto, prontifico-me e disponibilizo-me desde já a dar informações complementares que a referida Comissão Legislativa entender necessárias, bem como responder sobre quaisquer outras questões. E em quarto e último lugar, também pelo advento da Semana da Páscoa, queria desejar a todos uma feliz e tranquila Páscoa para cada um e suas famílias. Agradecemos. Conselheiro Gilberto Diniz.
Não. Bom, eu ia fazer, na verdade, um registro, já o fiz, em relação ao voto do conselheiro José Alziana, mas até para tentar antecipar o final da sessão, mas desde já agradeço a referência que Vossa Excelência fez quanto à publicação de esclarecimento das notícias veiculadas na mídia mineira. Eu indago o representante do Ministério Público se deseja fazer uso da palavra. Presidente, sim, apenas para aderir às manifestações do conselheiro Licurgo Mourão e José Alziana, desejando a todos uma feliz Páscoa e a todas as suas famílias. Fica registrado. Nada mais havendo a tratar, convoco os conselheiros e os conselheiros substitutos para a 8ª sessão ordinária, a se realizar no dia 4 de abril, às 14 horas. Declaro assim encerrada a presente sessão.